Jakarta, capital da Indonésia, está afundando rapidamente, cerca de 12 centímetros por ano. Se nada for feito em breve, a cidade pode ser totalmente submersa. Mas isso não precisa necessariamente acontecer. O governo indonésio está atualmente trabalhando para salvar sua querida capital, tendo retomado os planos de construir um gigantesco paredão ao seu redor, conhecido como o Paredão Garuda. Eles criaram um plano de 40 anos com um orçamento inicial de 105 bilhões. Quando estiver concluído, o paredão será diferente de tudo o que o mundo já viu. Então fique por aqui, enquanto mostramos como a Indonésia, através do seu paredão, planeja realizar esse milagre dos tempos modernos. Se você está se perguntando por que Jakarta é a mega cidade que mais afunda no mundo, a resposta é bem simples. Primeiramente, a cidade tem muitos prédios altos. Na verdade, ela tem o maior número de shoppings do mundo e atualmente ocupa o 12º lugar em quantidade de arranha-céus. Esses prédios altos suportam grandes pesos que pressionam o solo abaixo. Em segundo lugar, a escassez de água levou à extração de água subterrânea, prejudicando a paisagem local. Por décadas, milhares e possivelmente milhões de buracos muito profundos foram perfurados no solo da cidade em busca de água. Por fim, a cidade fica na costa noroeste do poderoso Mar de Java, e há relatos de que o nível da água continua subindo até 200 centímetros a cada ano. Veja, isso explica por que Jakarta sempre foi assolada por enchentes e tsunamis que destroem vidas e propriedades. Há relatos sobre isso. As enchentes na cidade costeira têm um custo estimado de 133 milhões de dólares em danos por ano. E esse valor pode chegar a impressionantes 637 milhões de dólares nas próximas décadas. Isso é algo preocupante, mas nem se compara ao que foi previsto para acontecer com a cidade. Especialistas sugerem que até 2050 um terço da capital pode ficar submerso se o problema não for controlado. Os sinais são cada vez mais preocupantes, pois entre 1997 e 2005 mais de 4 metros de terra afundaram no mar em partes de Jakarta. Algo precisa ser feito, pois, se negligenciado, questionamos o destino dos mais de 10 milhões de moradores da cidade. Então, para resolver esse grande problema, o governo indonésio elaborou vários planos. Um desses planos foi transferir a capital do país da ilha de Java para a ilha de Bornéu, com a construção da cidade futurista Nusantara, de 34 bilhões de dólares. Também proibiu a extração de água subterrânea na mega cidade, mas talvez sua ideia mais brilhante seja construir um gigantesco paredão ao redor de toda a cidade. Infelizmente, quando a ideia surgiu em 2010, enfrentou forte oposição de alguns grupos ambientais e políticos locais que argumentaram que isso prejudicaria muitos meios de subsistência e danificaria o ecossistema marinho. Uma coalizão de grupos ambientais e sociais chamada Mali Dade Seguro disse isso. Ao invés de solucionar o afundamento do solo e as inundações costeiras, o projeto do Dique do Mar traria mais problemas para os moradores e o meio ambiente. Isso poderia estreitar e fechar a área de pesca, ameaçando o sustento de muitos que dependem do mar para sua alimentação e renda. O Dique do Mar vai destruir os habitats naturais e a biodiversidade da costa, que fornecem serviços ecológicos e proteção para as pessoas e o meio ambiente, acrescentou ele. Infelizmente, a situação em Jakarta piorou. Mais de 10 anos depois, o projeto do Dique do Mar está sendo retomado. Erlangga Hartarto, ministro coordenador de assuntos econômicos da Indonésia, falando em um seminário sobre o projeto do Dique do Mar, enfatizou a necessidade do dique. Ele revelou que partes de Jakarta afundam até 25 centímetros por ano devido à extração excessiva de água subterrânea e ao desenvolvimento urbano. Precisamos do dique gigante para evitar que a terra afunde e o mar inunde constantemente. Ele continuou dizendo que o projeto exigiria 3 fases de construção que se estenderiam além de 2040, com as 2 primeiras etapas exigindo Estados Unidos $105 bilhões em financiamento. Porém, ele não informou a de valor necessário para a terceira fase.
Quanto aos projetos de construção, a Muralha Marinha Garuda terá uma extensão de 40 quilômetros e medirá 24 metros de altura. Localizadas na Baía Norte de Jacarta, essas muralhas gigantes serão construídas estrategicamente nos lados leste e oeste da Baía. Para atrair investidores privados, a superfície da muralha marítima será convertida em um centro urbano com aeroporto, porto, estrada com pedágio, áreas residencial e industrial, tratamento de resíduos, reservatório de água e áreas verdes. Tudo isso em um espaço de cerca de 4.000 hectares. Além disso, 17 ilhas artificiais serão construídas para criar uma nova área em Jacarta, planejada para abrigar 2 milhões de pessoas. O prazo para concluir as duas extremidades do dique marinho é 2040. Porém, está em andamento a construção de um dique de 30 quilômetros na costa de Jacarta. O projeto, que foi iniciado em outubro de 2014, tem prazo de conclusão estabelecido para 2030. É uma extensão e reforço do dique já existente, que foi ultrapassado pela grande enchente de Jacarta de 2007. Para finalizar o projeto em 2050, será construído um reservatório de água doce nos muros de Garuda. O objetivo é resolver o problema de abastecimento de água em Jacarta, que depende da extração de água subterrânea. A muralha teria um reservatório interno para armazenar água da chuva e dos 13 rios de Jacarta, fornecendo água potável aos moradores. Depois de tudo isso, a grande questão agora é como o governo indonésio pretende levantar os 105 bilhões de dólares necessários para realizar esse enorme projeto. De maneira inteligente, buscaram participação privada, pois não conseguiriam financiar o projeto sozinhos. De acordo com Erlangga Hartarto, ministro coordenador de assuntos econômicos, há vários investidores interessados em investir na construção do projeto. O projeto está planejado para ser construído utilizando o esquema de parceria público-privada. Ele também mencionou que, na realidade, a construção do projeto Seawall já havia começado anteriormente, mesmo que não fosse integrada. Isso remonta à cerimônia de inauguração do gigantesco Seawall, em outubro de 2014, como parte do Plano Diretor de Desenvolvimento Costeiro Integrado da Capital Nacional, Plano Diretor de Desenvolvimento Costeiro Integrado da Capital Nacional. Também chamado de Garuda, vale mencionar o envolvimento dos governos da Holanda e da Coreia do Sul no Garuda. Ambos os países haviam prometido um total de 19 milhões de dólares para serem usados na realização de estudos de viabilidade para a segunda e terceira fases do Seawall Garuda. No entanto, uma pergunta permanece na mente dos céticos e críticos, que argumentam que o fechamento do Seawall poderia, na verdade, agravar a erosão da cidade que já está afundando. Mas o gigantesco Seawall obstruiria o fluxo dos 13 rios, transformando a Baía de Jacarta em uma enorme piscina de esgoto. E como todo o megaprojeto não resolve a causa do rebaixamento do solo, ele acabará afundando, diz Farid Ridwanuddin, gerente de campanhas marítimas e costeiras do Fórum Ambiental da Indonésia. Walhi Paide sugeriu que o governo deveria focar mais em revitalizar as áreas costeiras, replantando manguezais e restaurando as margens dos rios, que estão lotadas de moradias, para um estado mais natural. Em resposta a esse ceticismo, o Sr. Erlangga garantiu que a construção do projeto não iria prejudicar o ecossistema, pois estudos ecológicos já foram realizados. Em resposta aos críticos, ele disse: questões ambientais têm sido priorizadas. Além disso, o paredão gigante tem portas para a passagem da água, então não vai prejudicar o ecossistema dos manguezais ou dos peixes. Além disso, Erlangga destacou que a força-tarefa responsável pela construção do paredão gigante foi deliberada dentro do Ministério da Economia. Ele enfatizou a necessidade de colaboração entre todas as partes para enfrentar o problema do rebaixamento do solo. Enquanto isso, o Ministério de Assuntos Marinhos e Pesca da Indonésia afirmou que supervisionaria o processo de planejamento espacial para o paredão gigante ao longo da costa norte de Java.
Em conclusão, porém, o projeto do paredão gigante Garuda recebeu muitas críticas, especialmente de vários indonésios que não têm certeza se o projeto será realmente eficaz. É um passo enorme na direção certa. O governo não pode apenas assistir Jacarta afundar. Se um paredão ajudar, é plausível. O que acha deste projeto? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.